Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazer a nossa correção referente aí às grandes navegações, né? A atividade do livro correspondente aí à aula ao vivo que tivemos na semana passada, tá? Dessa vez teremos história na terça-feira, porque geografia vai ser abordado na sexta-feira juntamente com matemática, tá? Então teremos aí live de geografia na sexta-feira, tá certo? Então vamos à correção de história, beleza? Eu passei para os senhores uma atividade correspondente aí às páginas 44 e 45 do livro de vocês, onde aí a primeira questão, tá certo? Ela corresponde, né? As navegações promoveram aí, além do contato com as culturas distintas, né, existentes no planeta, a troca de mercadorias e outros produtos nativos da Terra, recém-descobertos e explorados pelos europeus. Pesquise sobre as mercadorias comercializadas durante as grandes navegações. E no quadro abaixo, relacione esses produtos ao local de sua origem, tá? Então vamos lá. Temos aqui, ó, a região da África, da América e do Oriente, certo? Onde na região da África foram encontrados aí, ó, pimenta, escravos, marfim, pele, ouro, né, sal, cavalos, touros, vacas, inhame, sorgo, beleza? Já na região da América foi encontrado aí o pau-brasil, a mandioca, o tabaco, né, que é o fumo, o milho, o cacau, o anil, a batata, tomate, feijão, amendoim, baunilha, né, pernas de aves, de fato, né, não é à toa que a gente come o velho franguinho no final de semana, o galeto. No Oriente Médio vamos ter aí o açafrão, que inclusive são temperos usados até hoje, alecrim, canela, cravo, gengibre, chá da Índia, noz moscada, frutas secas, né, pimenta, outra pimenta, cominho, algodão, açúcar, né, seda da China, coentro, perfumes e assim sucessivamente. Você não consegue relacionar todos, são uma gama de produtos, né, de especiarias muito gigantes. Essas são algumas para que os senhores coloquem aí referentes aos continentes, às regiões encontradas, né? Lembrando que o Oriente Médio está no território asiático, beleza? Na Idade Moderna, segunda questão agora, os europeus alimentavam a imaginação sobre o Oriente, principalmente sobre a Índia e a China, pois os comerciantes italianos traziam junto com as especiarias as notícias dos povos do Oriente. O mais famoso relato sobre as terras ocidentais foi o comerciante veneziano Marcos Polo, que no final do século XIII afirmava ter chegado ao Oriente e vivido por muitos anos na corte do imperador da China. Sobre a vida e as aventuras de Marco Polo, pesquise um pouco mais da vida dele e escreva em seu caderno uma pequena biografia, tá? Então, assim, essa questão é uma questão de pesquisa referente a quem foi Marcos Polo. Lembrando que Marcos Polo vai ser uma das marcas bem famosas aí, correspondente a caminhões, a ônibus, a essa linha, né, de transporte e tal. Pode ser que esteja relacionado, quem sabe. Quem fez a pesquisa deu aquela bisoiada, né, e acabou aí aprendendo um pouquinho mais, beleza? Vamos então à terceira questão. Os portugueses se destacaram entre os povos europeus, dispostos aí a conquistar terras no período das grandes navegações. Cite alguns fatores que contribuíram para o êxito dos portugueses e suas empreitadas, tá? Então vamos lá. Ih, voltei demais. Não acredito que não coloquei. Deixa eu dar aqui uma olhadinha. Vamos lá. Não coloquei aí a setinha para sair, mas eu respondo com vocês sem problema nenhum.
tá bom? A localização privilegiada de Portugal, beleza? Pois aí era banhado pelo Oceano Atlântico e nós falamos sobre isso em relação lá ao pioneirismo português, tá? Os conhecimentos técnicos, principalmente aí o desenvolvimento da caravela, certo? Vai ser muito forte em relação ao porquê os portugueses aí se destacaram à frente das grandes navegações, beleza? Sem contar que essa informação tá correspondente lá na página 38, onde, né, o conhecimento naval e marítimo pertence aí aos portugueses, ficou conhecido como Escola de Sagres. Eles construíram aí uma escola já própria para aperfeiçoamento de caravelas, de localização, estudo e aperfeiçoamento de alguns instrumentos náuticos, tá certo? Tudo isso aí foi correspondente ao pioneirismo português, digamos assim, tá bom? Em meio aos registros das grandes navegações, há tanto as histórias de medo e coragem dos navegadores, né, quanto a técnica que eles utilizaram. Pensando nisso, respondo as questões e faço o que se pede, beleza? Segundo conta-se, quem criou aí e com que objetivo a Escola de Sagres? Bom, o infante Dom Henrique, e em seu castelo de Sagres, fez o centro de estudos náuticos responsáveis por preparar navegadores técnicos, cartógrafos e etc. E por aperfeiçoar aí alguns instrumentos, com o objetivo de iniciar a jornada náutica do Estado português, tá? Então vamos lá, vamos à Escola de Sagres, né? Inclusive está na página 38 também, está logo no início. Os portugueses iniciaram sua jornada marítima após o processo de formação do seu Estado Nacional. O infante Dom Henrique foi responsável por preparar navegadores, técnicos e tal. Então é só você dar uma olhadinha lá na página 38, beleza? As navegações custavam caro? É claro que sim, eram muito caras, tá? Quem as financiava? Elas eram muito caras, elas eram perigosas, tá certo? E quem financiava eram pessoas assim muito ricas, burgueses bem ricos, tá? Ou reis. Então os reis, o Estado, né, era quem financiava aí essas navegações, beleza? Porque eram expedições muito caras, levavam aí várias naus, várias embarcações, às vezes eram com 1.500 homens, às vezes com menos, às vezes com mais. Então assim, e eram contratadas várias pessoas, médicos, pessoas estudiosas da astrologia, enfim, né, engenheiros. Então era contratada uma gama de profissionais para se aventurar mar afora, tá bom? Que lendas eram comuns à época a respeito aí dos perigos da viagem, tá? Então, o mar aí tenebroso, beleza? Tá lá na página 39, acima de périplo africano, chega a estar destacado em negrito, mar tenebroso. O mar tenebroso provoca muito medo. Acreditava-se que o oceano era intransponível, não conseguiam aí ultrapassar o oceano, né? Acreditava-se também que a Terra era um plano que findava num grande abismo, ou seja, a Terra era quadrada e que eles iriam em direção ao oceano, iriam cair num abismo sem fim, onde existiam vários monstros, águas ferventes. É claro que existia água fervente porque já existia vulcão embaixo da água, mas eles não sabiam, né? Prontos aí para consumir aqueles desafiantes. Então era meio que proibido desafiar a fúria do mar, consequentemente a fúria da Igreja Católica, que era quem dominava naquele período, tá certo? Então é só você ir lá na página 39, acima de périplo africano, e colocar essa resposta, beleza? A letra D
tá correspondente aí à última aula, né? Então, quem tem os slides consegue responder. Quem não tem, faz aquela breve pesquisa referente aí à bússola, ao astrolábio e ao quadrante que já foi falado na nossa última aula, tá? Agora aí um pouquinho sobre a continuação das grandes navegações. Beleza? O mundo ele foi partilhado em dois, porque a Espanha e Portugal foram quem mais se destacaram. Então, de um lado pertencia, né, à Espanha e o outro lado pertencia aqui a Portugal, beleza? Daí, o que acontece? Como Portugal acaba enviando as naus ao território do Brasil e descobrindo as terras brasileiras, ele vai questionar a Igreja Católica, tá certo? E vai meio que entrar em conflito com a Espanha, já que eles eram extremamente amigos, tanto é que em uma época o rei da Espanha governava Portugal, em uma outra época o rei de Portugal governava aí a Espanha. Só que quando Portugal descobre as terras americanas, né, a terra no Brasil, esse conflito começa a entrar essa amizade começa a rachar, né, entrar em colisão e tal. Por quê? Porque a Espanha já está extraindo toneladas e toneladas de ouro e Portugal quer enriquecer também, tá certo? Então o Papa é quem vai dar a autorização para que as terras encontradas sejam exploradas ou não, tá certo? Então a partir daí vai começar um conflito muito forte entre essas duas nações, na qual, através de um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, tá certo? A Espanha meio que dá a permissão para Portugal, né? Diz ao Papa, não, tudo bem, dê aí um pedacinho de terra correspondente aí às Américas, já que eu estou tirando tanto ouro, tantas toneladas de ouro, para que Portugal possa enriquecer também, tá certo? Então, assim, isso tudo acabou acontecendo através de uma grande confusão, porque como Portugal tinha encontrado terras, né, mas ele não podia dizer abertamente que foi lá e furou o olho da Espanha e tal, ele começa a reivindicar o direito de explorar, certo? Então o Papa pega e faz, não, tudo bem, antes de conversar com a Espanha, não, tudo bem, eu vou te dar aí 100 léguas da ilha de Cabo Verde, tá certo? Através de um acordo, de um tratado que vai ficar conhecido como Bula Intercoetera, tá? Mas Portugal fica invocado, porque ele sabe que 10 léguas vai dar justamente no meio aí do Oceano Atlântico. Então ele começa a reivindicar, né, novas possibilidades de mudança, de aumento aí na quantidade de distância que ele possa aí percorrer. É quando então em 1494 a Espanha vai assinar, tá certo? Lá em Castelhana, em Tordesilhas, que é uma cidade aí espanhola, eles vão assinar o Tratado de Tordesilhas, que vai dar aí o direito a Portugal de explorar as terras que correspondem ao Brasil. Só que aí o que acontece, certo? Vai acontecer o seguinte, que as outras nações, né, as outras grandes nações, porque vocês lembram que se desenvolveram 4? Portugal e Espanha já estavam aí tirando uma fatia do bolo do continente encontrado, do Novo Mundo, beleza? Só que ficaram Inglaterra e ficaram também quem? A França, e tinha outras nações. A Holanda começava a aspirar à independência em relação à Espanha e queria crescer de forma mercantil, extraindo dinheiro e tal, ouro, recursos, especiarias do território novo encontrado. Daí vão surgir a figura do pirata, tá? E a figura do pirata, ela vai ser bem representada, não sei quem já viu, vai ser bem representada através de vários
vários filmes, personagens, mitologias criadas e tal, mas os piratas de fato existiram. Aí acontecia da seguinte forma: os maiores piratas aí vão ser ingleses e franceses, tá? Porque eram as maiores nações. E quem já assistiu aí Piratas do Caribe sabe, eu trago para vocês um trechinho, vocês deem uma olhada, tá? Mas aí o que acontece? O ouro era extraído lá da Espanha em grande quantidade, em muitas toneladas. A Espanha extraía o ouro, carregava os navios. Quando chegava no meio do Atlântico, os ingleses saqueavam toda a carga, tá? Os franceses saqueavam toda a carga e roubavam e levavam para si aí o ouro e tal. Então acontecia muito isso, né? Porque o Papa não dava direito à França, tampouco à Inglaterra, de colonizar, de extrair, tá? Tem até uma brincadeirinha assim, uma fala que diz o seguinte, né, no livro de vocês, na página 42, que diz assim, ó: o rei francês Francisco I disse: gostaria de saber onde está o atestado de Adão de que o mundo deve ser dividido entre Portugal e Espanha, né? Então isso era uma crítica feita ao Papa. Na verdade, era um acordo que a Espanha e Portugal tinham com a Igreja Católica e fazia com que eles tivessem certos privilégios, certo? Mas assistam aí um pouquinho do trecho do filme Piratas do Caribe, que vai ser aí bem famoso, vai ser uma trilogia que vai ter vários filmes e tal. Assistam, né, que vai tentar representar aí um pouquinho sobre a pirataria que ocorria aqui no Oceano Atlântico, tá bom? Então vamos lá? Deem aí uma olhadinha ao vídeo.